Olá, hoje vou falar-vos sobre as principais patologias que afetam a tiroide. A tiroide é uma glândula endócrina em forma de borboleta com cerca de 5 cm de diâmetro, localizada na base do pescoço. Tem como principal função produzir, armazenar e libertar para a circulação sanguínea as hormonas tiroideias, denominadas T3, que é triiodotironina, e T4, que é tiroxina, e que são responsáveis pelo controlo do organismo. Para além de controlarem a velocidade das funções químicas do corpo, isto é, a velocidade do metabolismo celular, contribuem igualmente para a regulação de vários mecanismos, como por exemplo, temperatura corporal, frequência cardíaca, pressão arterial, funcionamento intestinal, controlo de peso, estados de humor e metabolismo do cálcio. As doenças da tiroide afetam sobretudo as mulheres de meia idade. E quanto às causas? As doenças da tiroide podem dever-se a fatores dietéticos, relacionados com o consumo excessivo ou insuficiente de iodo, alterações que acontecem durante a gravidez, presença de proteínas que o próprio corpo produz contra a glândula, ou seja, causas autoimunes, fatores genéticos e, portanto, familiares, radioterapia, a toma de alguns medicamentos, como por exemplo a amiodarona ou o lítio, entre outros. Os nódulos, o hipotiroidismo, que é a produção insuficiente de hormonas, e o hipertiroidismo, que é a produção excessiva de hormonas, são as patologias da tiroide mais comuns. Vou então começar por explicar o que acontece no hipotiroidismo. O hipotálamo é uma região do diencéfalo responsável por manter a homeostase do organismo. No hipotálamo é produzida a TRH, que é a hormona libertadora de tiotrofina, que chega à hipófise, uma pequena glândula localizada na base do encéfalo, e estimula a libertação de TSH, que é a hormona estimulante da tiroide. Por sua vez, a TSH é que vai induzir a tiroide a produzir as suas hormonas, que eram a T3 e a T4. Através de uma análise de sangue é possível determinar a concentração na circulação sanguínea da hormona estimulante da tiroide, a TSH, e das frações livres das hormonas tiroideias, isto é, a T4 livre e a T3 livre, o que nos permite obter informação precisa sobre a função tiroideia. A atividade da tiroide baseia-se num mecanismo fisiológico de feedback negativo, que envolve o eixo hipotálamo-hipófise-tiroide. Isto é, imaginemos que estão a ser produzidas hormonas tiroideias em quantidade insuficiente. Através de feedback negativo, essa informação chega ao hipotálamo, que aumenta a libertação de TRH e, consequentemente, a hipófise também produz mais TSH, levando a uma maior produção das hormonas tiroideias que voltam a valores normais. O termo hipotiroidismo ou hipotiroidismo primário é utilizado quando há diminuição da produção das hormonas da tiroide, revelado laboratorialmente pelo tal aumento da TSH através de feedback negativo e pela redução da T4 livre, ou seja, o problema está na tiroide. Considera-se hipotiroidismo secundário nas situações que cursam com T4 livre diminuída e TSH normal ou baixa. O problema neste caso está no eixo hipotálamo-hipófise. O termo hipotiroidismo subclínico utiliza-se quando ocorre elevação da TSH com níveis normais de T4 livre. Quais são os sintomas do hipotiroidismo? Temos cansaço, perda de expressão facial, pálpebras descaídas, intolerância ao frio, aumento de peso, obstipação, depressão, queda de cabelo, pele seca, irregularidades menstruais, falta de memória e edemas. A causa mais frequente é a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune em que os anticorpos começam a atacar a glândula tiroide, como se ela fosse nociva ao próprio corpo. O hipotiroidismo não tratado pode conduzir a um quadro de coma que pode levar à morte. O tratamento passa pela administração da hormona tiroideia, que é a levotiroxina. O hipertiroidismo corresponde a uma hiperprodução das hormonas da tiroide, revelado laboratorialmente, através de uma análise de sangue, pela redução da TSH devido ao tal feedback negativo, com valores de T4 e ou T3 livre aumentados. Considera-se hipertiroidismo subclínico nas situações que cursam com TSH diminuída, mas T4 e T3 livre normais. Entre os sintomas mais frequentes está a perda inexplicada de peso, aumento da frequência cardíaca, irritabilidade, nervosismo, ansiedade e insónias.
Em alguns casos, registra-se também o aumento da transpiração, tremores, diarreia e alterações oculares. Na maioria das vezes, o hipertiroidismo surge na sequência de uma patologia autoimune que é a doença de Graves, ou bócio tóxico difuso, que é caracterizada pela circulação de anticorpos alterados que atuam sobre células normais na tiroide, estimulando a sua hiperatividade. A existência de um ou vários nódulos da tiroide, que por vezes são visíveis e se tornam hiperativos, isto é, autónomos, são a segunda causa mais importante de hipertiroidismo. Estes nódulos produtores em excesso de hormonas tiroideias são conhecidos como nódulos quentes, nódulo tóxico no caso de ser só um, ou bócio multinodular tóxico se forem vários. E quanto ao tratamento, há vários tratamentos possíveis. Existem medicamentos, conhecidos como antitiroideus, que diminuem a quantidade de hormonas tiroideias em circulação, e que são o metimazol e o propiltiouracilo. O iodo radioativo permite lesar as células da tiroide, levando à diminuição da capacidade de produzir hormonas tiroideias, conseguindo-se uma normalização da quantidade destas hormonas em circulação. Por fim, alguns doentes podem necessitar de tratamento cirúrgico que consiste na remoção de parte da glândula tiroideia, no caso de nódulo tóxico, ou na sua totalidade, no caso de doença de Graves e de bócio multinodular tóxico. Nos casos de remoção total, o doente fica em hipotiroidismo, ou seja, com diminuição das hormonas tiroideias circulantes, e por isso necessita de tratamento com hormona tiroideia para toda a vida. Vimos o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, que são duas doenças que resultam da alteração da função da tiroide. Mas existem também os nódulos, que resultam da alteração da sua estrutura. E o que são nódulos? São como pequenas bolsas, sólidas ou cheias de líquido, que se formam, neste caso, na tiroide. São muito frequentes e a maioria passa despercebida. No entanto, alguns crescem ao ponto de serem sentidos e vistos, podendo pressionar a traqueia ou o esófago e causar dificuldades na respiração ou na deglutição, ou seja, quando a pessoa engole. Podem ainda ser detectados acidentalmente durante o exame físico na consulta com o seu médico, ou então através de algum exame diagnóstico pedido por outra razão que não a suspeita de doença da tiroide. Após a identificação de um nódulo da tiroide, importa estabelecer o risco de se tratar ou não de um cancro, através da realização de ecografia da tiroide. E, quando indicado, biópsia do nódulo em estudo. Quase todos são benignos, não necessitando por isso de tratamento cirúrgico, apenas vigilância médica. Nos casos de cancro da tiroide, a taxa de cura é muito elevada, pelo que a avaliação, o diagnóstico precoce e seguimento são fundamentais. É tudo. Se assistiram até ao fim, muito obrigada. Espero que tenham gostado e não percam os restantes vídeos.